Oi, oi! Está começando mais um episódio do Mentoria Eleitoral Podcast, o podcast que cobre os bastidores da política. Como vocês sabem, nós estamos na terceira edição, fazendo uma edição especial, Resenha Reboot, cobrindo esse evento que abre o calendário de eventos do ano do marketing político. E se essa edição é especial, esse episódio é muito mais do que especial. Nós estamos aqui com o maior especialista, e aí de fato eu estou falando do maior especialista, não é mesmo, Glauco? Quem a gente está recebendo nesse momento aqui na nossa bancada? Nada mais, nada menos que a maior referência para todos nós profissionais de comunicação política, João Santana. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E teremos também conosco na bancada a Nani Blanco, idealizadora do Reboot, que vai nos ajudar aqui nessa conversa. A quem a gente já agradece pela oportunidade de estar realizando a terceira edição do Mentoria Eleitoral, um produto que é do nosso coração, e a Nani abriu aqui as portas desse evento, que é um evento incrível, né, que tem o nível de trazer, né, o João Santana aqui para palestrar. Então, muito obrigada, Nani, por essa incrível oportunidade que você nos deu. Eu que agradeço a presença do Mentoria, esse podcast tão importante para o nosso mercado, que já passou tanta gente boa, inclusive já fui entrevistada por vocês na segunda temporada. Exatamente. E, gente, a gente está aqui com... Eu falei ontem, antes de iniciar, chamar ele para o palco, falei que eu nunca tinha chamado ninguém de mestre. Sim. Porque eu acho que é uma coisa muito peculiar essa palavra. E ele é realmente um mestre. De todos nós. E deu uma aula para a gente ontem ali, que poderíamos ficar horas e horas escutando, porque realmente a gente aprendeu muito e é um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado. A gente comentou ontem nos bastidores que as anotações que nós fizemos a partir da palestra, a gente vai ter que ficar ruminando aquilo ali meses, né? Porque foi de uma densidade, de uma profundidade tão grande que acho que mexeu com todos nós profissionais. Obrigada e gratidão pela sua palestra. Obrigado a vocês. João, qual foi seu sentimento em rever, né, outras gerações, em encontrar gerações de pessoas que querem fazer o que você faz, né, que se inspiram em você e poder ter esse momento de troca, esse momento de compartilhamento? Foi incrível, Glauco. Primeiro, agradeço a vocês essas palavras gentis, carinhosas, generosas, até exageradas, me dizer. Mas falar sobre o Reboot foi uma experiência muito rica, está sendo uma experiência muito rica. Tenho aprendido muita coisa e estou me informando muito. Mas conhecer essa nova geração mais de perto, a partir dessa moldura, desse ninho que a nossa querida Nani criou e conseguiu firmar hoje como um dos grandes painéis, um dos grandes espaços da discussão na nossa profissão, é muito rico. Por quê? Porque tem um diferencial profundo de mais qualidade nessa geração, da minha geração. Qual é? São pessoas que eu vi ontem, vi de perto, já conheci o trabalho de longe, mas ir falando, refletindo. Pessoas que se preocupam profundamente com a qualidade teórica, de estudar, não só exercer a prática. A minha geração foi empurrada muito no melhor sentido e também no mau sentido, mas empurrada no sentido de ter que começar a trocar o pneu do carro andando, como se fala, sem muita formação, e como ontem falei, um experimentalismo saudável, mas ao mesmo tempo faltou. Poucos ditos marqueteiros da minha geração se preocupavam muito com a teoria. E ontem eu vi pessoas extremamente bem formadas, já com cabedal de experiência prática, mas muito antenada com as experiências mundiais, com as experiências locais. Então isso é uma grande, eu acho que eu levo como grande experiência de informação é essa. Você, assim, nos deixou com inúmeras inquietações, né, a partir da sua palestra de ontem, mas eu queria destacar aqui, para a gente começar, uma delas, principalmente nós que estamos aqui, né, trabalhando, atuando no marketing político. Você falou sobre a transformação profunda da natureza do voto, que hoje não tem mais a ver apenas com a pauta econômica, tem uma relação de desesperança, né, essa questão com a democracia. E assim, para nós isso é algo que nos deixa muito inquietos, porque a gente precisa entender do voto para que a gente consiga conectar, né, com esse eleitor. E como é que hoje você, atuando no marketing político, como é que você vê essa transformação do voto e conduz as suas campanhas para que você entenda esse novo eleitor? Aline, você tocou num ponto central e uma coisa muito profunda,
e que estão ocorrendo algumas distorções. Por exemplo, o seguinte, nós estamos vivendo uma mutação, uma grande transformação na natureza do voto, como você falou, nas preferências políticas, nas avaliações de governo, e tem ainda, eu falo isso, seria uma pudor, ainda insistimos em usar alguns instrumentos antigos de aferição. Claro que tem uma juventude, tem algumas pessoas maduras que já buscam, mas a gente vê um instrumental antigo, primeiro. Também não só instrumental, como de captação do sentimento popular. Não vai uma crítica, mas as pesquisas, os formulários, as enquetes, uma série de coisas já estão com perguntas muito defasadas ou modelos metodológicos de interpretação também atrasados. Mas o que acontece muito é que a forma de perceber ainda é lenta. Todo mundo está preocupado, políticos, analistas, consultores, etc., mas eu acho que nós não chegamos ainda na mesma rapidez interpretativa. Uma coisa que você falou, por exemplo, que ainda atravanca, é esse mantra que foi genial há 30, 40, 50 anos atrás, quando o Carvel lança um slogan muito forte de economia estúpido, ela ainda, mas não é mais isso. Não que a economia não seja preponderante, não seja decisiva, mas não é em última instância. E mesmo tem uma economia hoje que os números não alcançam, que não expressam, que é que eu chamo de economia espiritual, economia moral, uma série de variáveis desse prisma que não estão sendo acompanhadas com a devida cautela ou com a devida acuidade. Então, esse é um dado fenomenal. Então, há uma mudança atitudinal, há uma mudança de decisão no voto, que é muito fluido, muito fugaz, muito rápido, e há também uma avaliação de governo que está mudando muito o prisma. Então, a gente tem que estar muito atento e acompanhando essas mudanças. Como fazer? Aí sim, tem que ser uma coisa que junte experiência, experimentalismo e junte, antes de tudo, uma vontade de acompanhar esse sentimento, porque acabou uma coisa cristalizada, segmentada em classe social, segmentada em preferência partidária. É uma coisa muito mais misturada. É um coquetel doce e amargo. Quem beber dele com cuidado vai se dar bem. Quem não, vai se envenenar. Mas você traz também, João, uma questão muito profunda de esvaziamento da política, né? da fuga do simbólico. Num momento de superficialidade, num momento de coisas muito rápidas, muito fugazes, e às vezes um apelo à atenção que descaracteriza e desconstrói, né, a política. Como é que é isso? Isso, Glauco, é incrível porque há, de fato, um fenômeno de banalização da política ou de afastamento. A política é uma coisa fundamental, essencial na vida humana. E na relação de poder nem se fala. Mas que não é culpa só das redes sociais. As redes sociais, elas entram num momento onde já estava acontecendo essa falência dos modelos, estava acontecendo esse crescente de desesperança, mas há uma banalização da política e uma aparente politização muito forte da sociedade nos núcleos emocionais, nos núcleos de família, etc. Então, esse descompasso é uma coisa que é prejudicial e que nós marqueteiros, outra coisa, eu acho que nós temos que não ter vergonha de usar essa palavra que foi tão confiscada. Permita um parênteses aqui, que é uma espécie de militância. Sim. Então, queremos dizer que não é marqueteiro, é consultor político, é uma rendição a uma má interpretação, uma injustiça que foi feita com a nossa atuação. E é uma palavra tão abrasileirada, tão bonita, sabe? É coisa, marqueteiro da samba, é coisa... Então, vamos recuperar, não tenham vergonha, porque é isso que dizer que é político, aí eu brinco, então, political consultant. Isso é frescura, isso é uma rendição. É marqueteiro mesmo, sim. Mas voltando, nós, marqueteiros, temos um pouco de responsabilidade nisso. Em vários segmentos nós ajudamos muito a ganhar um ápice, a famosa que é a democracia eleitoral, ou eleitoralista. Mas ganhamos dentro do imediatismo de campanha, não nas relações mais profundas políticas, que isso foi gerado pelo próprio organismo político em si. Sim. Mas a gente tem que reavaliar isso e ver como podemos, sem nenhum tipo de remorso, mas como podemos ajudar a sair dessa falência, que é a tragédia simbólica que a gente vive. No Brasil, muito
no mundo também. Mas por trás tem coisas poderosas, mecanismos estruturais que acontecem que são maiores, trilhões de vezes maiores que a gente, e que a gente não pode fugir. O principal é a falência do modelo de democracia liberal. Esse é um modelo que está defasado e as pessoas... E o grande paradoxo, por exemplo, brasileiro também, no mundo, mas no Brasil se sente muito forte, é que a gente tem que lutar desesperadamente de preservar isso, mas a gente sabe que o modelo já não resolve. É um modelo, nós temos que, infelizmente, por causa de todas as pressões, está enxugando o gelo. O modelo da democracia, em vez de a gente estar estudando, pensando uma forma de uma nova democracia, atualizada, inclusive com as redes, atualizado com essa demanda nova, sim, corrigindo o descrédito que as instituições e os políticos têm hoje, nós estamos ainda tendo que preservar um modelo que vem do século XVIII, que vem do século XIX, e que foi colocado de maneira artificial no Brasil. Que, olhe bem, eu não estou dizendo, é extremamente necessário a democracia. Sim. Nós tivemos um risco muito grande recentemente e temos que preservar, mas temos que aliar essa luta da tática imediata, militância, essa guerrilha de defesa da democracia. Temos que pensar uma coisa mais estrutural e ver que temos que modificar muitas coisas. Tem que ser mais participativa, tem que abrir os canais que as redes permitem. Tem que se aproximar mais da sociedade. Porque as pessoas, inclusive, estão nessa luta desvairada por busca que se manifesta, às vezes, com essa coisa caótica, etc. E alguma ultradireita é um exemplo disso, porque o modelo visível está falido. Sim. Então, eu acho que é um conjunto de coisas. E é muito bom ter uma geração de consultores como vocês, que eu volto a dizer, que seria uma demagogia, que o Reboot permitiu ontem, nas palestras que eu pude assistir, nas conversas rápidas de corredores, entendeu? No contato mais profundo com vocês, com a Nani, etc., é que vocês têm condições de ajudar. E nós temos que, como marqueteiros, como consultores, chame como queira, mas se chamar marqueteiro, temos que buscar uma voz mais ativa. Sim. Não estou aqui propondo um partido dos marqueteiros, mas o marqueteiro tem que sair dessa prisão da dependência profunda dos interesses imediatos dos clientes e pensar como seres, primeiro como organização, primeiro como indivíduos que têm a capacidade e a experiência de criar coisas que vão direto para a sociedade, independentemente de política e do cliente. Entendeu? Eu queria te dizer que nos auxiliaria muito nessa tarefa a conclusão do seu livro, que você citou ontem. E aí, eu não sei vai ter que lançar no recurso. Eu não sei se eu vou concluir, mas pode ser que até seja um estímulo, porque eu escrevi, parei, não tem, porque livro é uma responsabilidade muito grande ao mesmo tempo. Mas isso aqui, eu acho que até essa conversa, sim, esse encontro, é melhor até de qualquer livro. Boa. Desse... João, deixa eu aproveitar essa tua fala. Vamos lá, a gente vive nesse mundo polarizado, certo? Saiu agora a pesquisa Barômetro de Edelman 2025 e tem uma fração da pesquisa que fala que 40% dos entrevistados acham legítimo ser hostil nas redes sociais. Ou seja, olha o perigo que a gente está vivendo. E dentro desse contexto, para aquele político, aquele consultor, marqueteiro, assessor, que trabalha para um político moderado, vamos lá, é uma consulta, sim, mesmo aqui para o mestre. Você tem alguma sei lá, nem dica, orientação para que a gente não mergulhe só em mares revoltos e tenha um pouquinho de calmaria na comunicação? Eu acho que existem vários, né? Primeiro, a contundência do discurso, mas a contundência pelo conteúdo mesmo, não pela atitude agressiva. Agora, antes de aprofundar isso, eu queria dizer, essa agressividade é normal no ser humano. Essa coisa vem dos tempos primitivos, primordiais. A gente não conseguiu liberar o nosso cérebro dessa coisa agressiva, dessa luta pela sobrevivência e, ao mesmo tempo, pela aniquilação. E as redes, infelizmente, ou felizmente, não tem nenhum julgamento moral. Eu não sou uma pessoa moralista nesse sentido clássico, mas as redes trabalham fortemente. O Humberto Eco, que tem aquela frase que eu não concordo 100%, mas que ele era contra as redes sociais, que acha que os imbecis tiveram acesso,
ele tem um pouco de razão, mas não total, porque não só os imbecis tiveram acesso. O cidadão, as pessoas comuns tiveram acesso a essas redes. O mal é o espelho narcísico, e que é um dos sentimentos também que as redes provocam, e esse sentimento da agressividade. Ontem, na conversa ontem, eu lembrava muito aquela interpretação do grande Marcuse, que antes de ter rede social, falava da agressividade tecnológica. Essa agressividade que não é perpetrada pela mão humana, ela apenas aperta de longe e a partir daí se sente com menos remorso, mas se sente com mais síndrome de abstinência, quer praticar mais. Por quê? Porque é um mecanismo super automático, automatizado, que faz que ele provoca a violência. Então, é uma coisa complicada. Mas voltando à coisa, quem é moderado tem que continuar sendo moderado, mas não pode ser frouxo, nem pode ser frágil, não pode ser vazio. O grande problema aparente é que os moderados, talvez pela timidez ou talvez mesmo pela falta de conteúdo, eles não conseguem seduzir. O grande caminho é buscar uma nova forma de sedução, que não seja essa coisa sadomasoquista que as redes impõem. Existe a sedução do amor, é essa que a gente tem que buscar. De um lado, e trabalhar o imprevisto, não o imprevisto da atitude que eu falei ontem, aquela coisa da melancia digital pendurada na pessoa, mas o imprevisto de ideias, trazer ideias novas. E a gente está precisando muito e tem muito pouco. E as ideias que são melhores não estão sendo necessariamente veiculadas, conduzidas, entendeu? Porque tem o mainstream também, que envolve meios de comunicação, que envolve as instituições, que envolve o poder, a propaganda eleitoral, por exemplo, a proporcionalidade, sempre permitindo espaços enormes dos grandes partidos e nada para os pequenos. Então é uma coisa complicada. Mas não vá buscar a contundência pela agressividade, ainda mais se seu sentimento não é esse. Aproveite a timidez ou então a cordura para ser terno, mas seja sedutor. Saiba ganhar as pessoas ou ganhar a si próprio. Ontem você falou também, poxa, que pena que todos que estão nos assistindo não tiveram a oportunidade, mas que bom que, né, a gente está fazendo aqui uma versão reduzida do que a gente conversou ontem, sobre a tiktokização, digamos assim, né, do conteúdo político. E aí, como é que a gente aproveita esses elementos de persuasão retórica e consegue construir um discurso mais sintético a ponto de caber num vídeo do TikTok e que seduza? Eu acho que esse também é um outro grande desafio que nós profissionais da área temos, né? É verdade, Aline. Ontem eu tentei colocar, eu falo que ontem eu disse a busca da partícula TikTok. Sim. Mas a busca da partícula TikTok de profundidade política. Sim. Não é impossível. Se eu ainda não tenho, a minha busca desse momento é isso. Por quê? A gente só tem conseguido captar a atenção pelo humorístico, pelo grotesco, pela agressividade. A melancia, né? Exatamente. E a gente não tem conseguido captar naquilo que a política tem de mais profundo. A política é apaixonante. Desde Platão, Aristóteles, a política é capaz de apaixonar. Nós conseguimos um pouco isso no marketing político moderno, na publicidade eleitoral moderna, como quando se reduziu, comecei roubando um pouco o formato dos comerciais de 30 segundos, que eu falava ontem, que é aquele máximo, dizer o máximo em mínimo tempo. Mas depois, quando entra as redes sociais, a gente não consegue competir com essa coisa que não por acaso, tem um dado engraçado que é paradoxal, mas não é. TikTok não é por acaso que nasce na China, que sejam criadores chineses. Por quê? Porque é uma cultura com base ideogramática. É uma cultura com os protocolos rituais do confucionismo. É uma coisa que é, ao mesmo tempo, gestual. E eles permitem, não que eles tenham grandes criadores sobre isso, até que chegue para a gente que é difícil a gente consumi-los. Mas a própria descoberta do instrumento não se dá por acaso na China. Mas essa busca da partícula TikTok é fazer com que a política torne-se uma coisa saborosa para as pessoas. E já foi. A Grécia foi. Agora, torne-se uma coisa que essa é a grande transposição mais difícil, torne-se uma coisa popular, não elitista. Porque a política, na maioria, o sabor da política sempre foi maior para as elites do que para o povo. Sim. Se bem que nas grandes arenas, quando ela vira uma coisa sangrenta, que é reproduzida hoje, nessa coisa que ontem eu falava que a gente está vivendo um momento, infelizmente,
Olha, só abrir, depois eu volto a parênteses, para não parecer que eu tenho nada contra a rede social. Sou apaixonado, uso como consumidor, uso como produtor. Mas que está virando, às vezes, nessa polaridade, um choque entre a palhaçada e a arena sangrenta. A gente tem que saber, não digo nem que é um meio caminho, é um caminho diferente desse. Sim. Não que não se possa utilizar essas mesmas coisas em alguns momentos, mas não pode se partir para o exclusivismo de tal dimensão que existe hoje. João, ontem você trouxe questões essenciais, estruturantes, né, estruturais da nossa atividade, do nosso meio. Ao mesmo tempo, o tempo não foi suficiente para o tanto de coisas que você traria. Muita gente que não esteve ontem e que esteve ontem vai assistir aqui. Tem alguma coisa essencial que você depois falou, poxa, eu queria ter falado isso também? Ô, Cláudio, é difícil lembrar agora, porque naquela convulsão, o palco é uma coisa complicada, era mais o tempo. Sim. E a nossa chefona aqui, ela ficava ali embaixo sempre com razão. Claro. E ao mesmo tempo, a minha coisa de civilidade, eu sabia que tinha outras pessoas para falar, que eu estava invadindo o tempo, mas ao mesmo tempo eu sentia que as pessoas estavam ávidas por ouvir. Então, acho que tem muita coisa. Eu talvez pensar depois em aprofundar isso melhor em outras oportunidades, em outros reboots aqui com você, como eu estou fazendo agora com você, mas dizer especificamente algumas coisas, não. Alguns capítulos, que eram 7 encruzilhadas, algumas eu tive que pular. Sim. Não que fosse menos, mas talvez porque fosse menos importante para aquele momento. Um deles era sobre o formato empresarial, mas não é que fosse o mais importante. Mas não me ocorre assim. Eu acho que eu vou até revisar depois o vídeo e ver uma forma que a gente possa aprofundar. João, você teve uma fala ali, um recorte foi... quando eu entrei nesse mercado, foi formado os dinossauros, né, que a gente chama hoje, né? Um grupo muito seleto, poucas pessoas tinham acesso a grandes campanhas. Hoje o mercado está mudando, assim, né? A gente vê... eu estava conversando mais cedo com 2 colegas e eles falaram, poxa, é tão legal de ver essa geração se ajudando, pegando campanha junto. E me diz você já teve experiência com outros grupos? Vai abrir agora para o pessoal do Reboot, quer saber, para fazer campanha com você? É isso que a gente quer saber. Estamos voluntariando. Vamos começar. Vai ter uma mentoria eleitoral dentro dessas campanhas? Vou começar por esse final. Eu quero abrir e mudar a forma que eu trabalhei. Eu fui um dos últimos dinossauros. Porque essa coisa, eu que criei esse termo, os grandes dinossauros, que é até uma redundância, mas tem dinossauro pequeno. Mas por quê? Porque naquele momento, de década de 70, 80, quando há abertura democrática, quando entra a nova legislação eleitoral, tinha um desafio enorme de fazer programas de 30 minutos. Então só podia fazer quem já tinha uma estrutura montada. E essa estrutura montada estava nas agências. E as agências baianas aí que entram já tinham uma estrutura, que aí é Geraldo Walter, Duda Mendonça, Fernando Barros, etc. Já tinha uma estrutura conectada a outra ponta que faltava, que eram as produtoras. E cria um modelo brasileiro, que até hoje prevalece um pouco, e que as redes sociais modificam, mas que estava ganhando o mundo. Que era o quê? Assim que os Estados Unidos sempre foi diferente, nunca a produtora era o que estratégico era outra, vocês sabem muito bem, e todo mundo também assistindo sabe, mas nós não, nós montamos no Brasil uma estrutura sintética, grande até, enorme às vezes, enorme, e que eu ajudei a aprimorar um pouco isso, onde fazia-se tudo. Quando eu falava, explicava e mostrava isso a alguns colegas meus, amigos americanos, eles ficavam fascinados, eu mesmo começavam descrentes, eu trouxe alguns para ver de perto, ficavam fascinados. E eles próprios já estavam ensaiando um caminho por ali para os Estados Unidos. Aí as redes sociais entram e desagregam. Desagregam isso, que é positivo, mas a gente tem que não perder essa cultura de poder centralizar. Isso é um ponto. Agora, o outro, eu acho que aquilo que você falou, nós temos que criar um novo ou um primeiro associativismo diferente.
entendeu? E acho, ontem eu falava que as pequenas empresas de marketing político, que há uma diversidade hoje incrível, eu sou fascinado por muitas coisas. Eleições municipais, eu passava horas vendo nas redes coisas de cidades pequenas, coisas geniais, coisas muito boas, que ontem eu chamava com o maior carinho do mundo de empresa mototáxi. Que eu dizia que levava um cliente só nas costas, mas entrava nas curvas 180 por hora fazendo miséria, sabe? Sim. Então, essas empresas também não podem sobreviver sozinhas. E tem que se abrir uma coisa que minha geração, nesse momento do oligopólio, quase se forma nos oligopólios, porque fazia várias campanhas e se associava, não. Montava núcleos em cada lugar. Esse associativismo tem que se abrir, as pessoas têm que saber se abrir para isso. Eu acho que essa coisa do podcast, o Reboot, etc., a monitoria, o Reboot pode fazer, é estimular isso e que as pessoas abram a cabeça nesse sentido do associativismo e vejam que elas podem crescer por aí. Isso não vai diminuir. Isso não vai se contaminar ou se deixar vencer pela concorrência. Não, é se juntar para ver. E também acho que, na medida que as redes facilitaram a produção, quer dizer, é muito mais barato fazer as coisas, com o iPhone faz filmes, que quando eu comecei há 20, 30 anos atrás, era impossível, a gente tinha câmeras pesadas, 35 milímetros, eram caríssimas, fazia com uma grande qualidade. Hoje se faz com qualidade. Eu falo que foi duro para mim aceitar essa transição, mas também não posso me render a outra coisa, que aí é uma coisa mais nossa, técnica. Porque se rendeu muito quando as redes sociais tornou mais fácil, como tornou mais fácil para a produção musical, mas na rede não, pode fazer filme agora, não precisa de qualidade. Não confunde isso, nem entrar no grotesco, nem entrar e fazer filminhos vagabundos, que se faz, tem gente genial que faz filmes simples, maravilhosos. E uma boa parte faz coisa vagabunda. Coisa vagabunda e que cobra mais barato, mas ao mesmo tempo que está cobrando barato, está roubando do cliente. Por quê? Porque não está oferecendo o que deveria estar oferecido. Mas não se render a essas duas coisas. Mas voltando, só para concluir, que eu acho que a gente tem que criar hubs de apoio tecnológico, entendeu? Pode ser, não precisa que todo mundo tenha uma plataforma como essa, mas uma cooperativa pode ter uma plataforma. E hoje, então, que as redes permitem, que no meu tempo, no inicial, parecia uma maluquice, mas eu passo e uso e usei, e fui um dos primeiros a usar. Eu fazia campanhas em outros países, editando no Brasil, com a maior tranquilidade, hoje todo mundo faz. Exato. Mas era uma coisa incompreensível quando a gente começou. Então, tudo isso, plataformas criativas de associação, então tem que pensar a mudar o modelo empresarial também. Nós falamos muito dessa coisa geracional e muito da nossa audiência são estudantes de publicidade, estudantes de comunicação e que querem trabalhar nesse mercado da política. O que a maior referência brasileira em marketing político tem a dizer para essas pessoas? Primeiro, invistam, avancem, que é um terreno enorme. É um terreno maravilhoso de gratificação humana, de gratificação de cidadania e também empresarial. Entendeu? Pode-se ganhar dinheiro honestamente e se firmar no mercado. Agora, tem que se estudar. Tem que trabalhar e que não abra mão da teoria, seja a teoria política. Por exemplo, a gente se acostumou, e ainda existe, muito marqueteiro que nunca se preocupa minimamente sobre teoria social, teoria política, etc. Que faz um passeio muito superficial sobre psicologia social, hoje neurociência, etc., mas sempre muito superficial. Tem que aprofundar mais, e se aprofundar no cinema. Ontem aproveitei uma resposta para mostrar a minha paixão, porque o cinema eu acho tudo. Audiovisual nasce na sua essência mais profunda com o cinema moderno. Então, para esses jovens aí, insistam. Há um espaço enorme, mas se preparem porque a competição é cada vez maior. No passado, eu sempre eu manifestava uma estranheza, quer dizer, um mercado. Na época dos dinossauros, eu era um deles. Um mercado tão imenso, tão rico, tão lucrativo como esse, e não se diversifica. Por quê? Aí eu tentava ver onde a culpa era nossa. Também, que tinha. Mas onde era também, as pessoas não estavam encontrando nichos.
Depois que acontece tudo isso, os grandes problemas que aconteceram na natureza política, judicial, etc., e tecnológica, hoje a coisa é uma disseminação tão grande. Não que seja ruim, mas é uma disseminação. Então, você que está para entrar na área, que está estudando, aproveite isso. Outra coisa também, que só abrindo parênteses, eu sou um barroco cheio de parênteses. O parênteses é dizer, na minha época, não tinha escola de formação. A gente teve que sair improvisando. Isso foi muito bom. Eu falei ontem do experimentalismo saudável que produziu, que gerou invenção, adaptações, criações, e por isso o Marca do Livro brasileiro também virou uma coisa muito, naquele período, bem diversificado do mundo. Sim. Mas hoje não, existem escolas. Então, escolha o melhor. Seja instigante, provoque seus professores e busque a grande fonte de informação como essa, que é a internet. Essa eu falo o mentoria, não a minha presença. Mas hoje a internet é cheia. Agora, como tudo na vida, é cheio também de picaretagem. Tem muita coisa que tem que saber selecionar. E aí, aproveitando o gancho, você acha que esse caminho que você está, né, indicando aí para quem está começando na carreira, poderia reduzir o que ontem você trouxe? Você falou que o Brasil está se rendendo à mediocridade, né, que tanto os políticos quanto os profissionais estão pouco criativos. E aí fala, né, um profissional que deu aula para todos nós aqui, nós, né, víamos ali a dimensão da criatividade naquelas peças incríveis de campanha que vocês faziam à época. Seria esse um caminho para que esses profissionais, né, não se rendessem a essa baixa criatividade, a essa mediocridade? Eu acho, Aline, quando eu falo sobre a mediocridade, ontem eu falava até numa coisa mais ampla, que aí eu acho que esse é um problema sério, que é essa tragédia da pobreza simbólica que o Brasil vive. O Brasil está se contentando com pouco. E lembrava meu grande mestre, amigo, Mangabeira Unger, que disse que o Brasil abriu mão ou renunciou a seu papel de grandeza e originalidade no mundo e se rendeu à mediocridade. Importou modelos políticos falidos, econômicos falidos, e que nós perdemos a capacidade crítica e a capacidade transformadora. Então, e que ontem eu levei para a simbologia, por quê? Porque nós trabalhamos com símbolos. Então, se eu fosse economista, eu levava por números, e mostrando como o modelo econômico estava falando. Era impossível continuar com esse modelo, porque enxugar água, não vai resolver. Não adianta, vai sempre estar uma montanha, uma pequena montanha, não é nem uma montanha russa no sentido, porque os picos são pequenos, é uma maquete de montanha russa, sabe? Essa coisa ridícula, absurda que a gente vive. O Brasil está caminhando de lado há muitos anos. Então, nesse aspecto, essa tragédia simbólica, eu acho que nós, como nós estimulamos, criamos símbolos capazes de mover a atitude, mover a emoção das pessoas, nós temos que pensar seriamente em construir e tentar frear essa tragédia que eu chamo de pobreza simbólica que está aí. Que, no fundo, antes dela tem uma pobreza conceitual, tem uma pobreza teórica, tem uma pobreza de natureza política, que a política resume tudo. Sim. João, gratidão pela tua generosidade, gratidão pela tua presença no nosso podcast e pela presença no Reboot que presenteou a todos nós. Glauco, eu que tenho que agradecer essa oportunidade que vocês estão me dando, o estímulo que eu recebi de voltar a público nessa maneira, como discussão teórica. Então, estou muito feliz. Muito obrigado por tudo. A gente agradece. Obrigada mais uma vez, Nani, também aqui pela participação aqui no nosso podcast, pela oportunidade. A todos que nos assistem, vocês ficaram aí com uma parte do que a gente viu ontem. Espero que aproveitem, né? E obrigada e até o próximo episódio.